sem mais delongas, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías 6. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a história desse homem chamado Isaías e aquilo que Deus fez na vida dele, fez por meio da vida dele, como Deus trabalhou no início do ministério desse homem e o que o Senhor tem a nos dizer e a nos mostrar por meio desse texto. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu queria iniciar, antes de fazermos a leitura, fazendo uma pergunta. Até onde a soberba e o orgulho podem levar uma pessoa? Até onde a altivez, a arrogância pode levar uma pessoa? Existem pessoas que saem do nada e começam a adquirir riqueza, posses, propriedades, começam a se dar bem na vida. E de repente aquelas pessoas que antes eram humildes, agora quando estão lá em cima na vida, já não são mais tão humildes quanto eram antes. São pessoas que por terem conquistado ou conseguido algo na vida, elas tiveram uma mudança em seu caráter e já não há mais humildade. Agora elas são arrogantes, são presunçosas, são soberbas. Pessoas que iniciaram de um jeito, mas terminaram de outro. Hoje a gente vai olhar um pouquinho para essa história de Isaías capítulo 6 e vai perceber que um dos homens, um dos personagens desse capítulo, começou a sua trajetória muito bem, mas não terminou tão bem assim. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Só até aqui, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra que está aberta diante de nós, Senhor. Por favor, que nosso coração esteja aberto diante da sua palavra, Pai. Que estejamos prontos a ouvir, ó Deus, a sua voz. Que estejamos aptos, ó Deus, a receber aquilo que tu tens a falar aos nossos corações. Livra, Deus, os meus irmãos e a mim de qualquer distração. Livra-nos, ó Deus, de pensarmos em qualquer outra coisa que não seja no aqui, no agora, naquilo que será ministrado essa manhã. Nos aperfeiçoe, ó Deus, por meio do poder da sua palavra. Nós confiamos na ação do Espírito Santo e nós clamamos para que Ele, ó Deus, possa nos guiar em tudo que será feito aqui essa manhã. Essa é a oração que eu faço a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 6 de Isaías é um dos capítulos talvez mais conhecidos da Bíblia. É muito difícil que um cristão não conheça ou nunca tenha ouvido ou lido acerca dessa história. E é interessante que o capítulo 6 ele começa dando uma informação histórica. Começa com um dado da história, aquilo que havia acontecido no passado. Ele começa dizendo que o que Isaías está vendo, o que Isaías está falando, aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. O rei Uzias tinha sido um rei muito bom para Israel. Ele reinou durante 52 anos e ele construiu diversas armas de guerra. Ele reedificou e reconstruiu cidades que haviam sido destruídas e tomadas pelos exércitos inimigos. O exército que Uzias comandava era um dos exércitos mais poderosos da terra. Ele ficou conhecido até mesmo no Egito, lugares distantes da região, longe de Israel,
conheciam o poderio militar de Israel no período do rei Uzias. Ele foi um rei muito bom. Se você quiser ler a história dele, está em 2 Crônicas 26. Você pode ver todos os feitos que o rei Uzias fez e como ele ficou conhecido na terra. Só que o final da vida dele não foi tão bom quanto o começo. Uzias, ele, por ser um grande rei, por ser alguém cheio de autoridade, cheio de poder, ele achou que podia fazer mais do que devia. Ele achou que podia oferecer incenso a Deus, algo que somente os sacerdotes podiam fazer. Então, esse rei, ele entra no templo do Senhor oferecendo incenso. Os sacerdotes chegam diante dele e dizem: Uzias, não te é permitido oferecer incensos a Deus. Isso é dever e é tarefa dos sacerdotes. Mas Uzias, cheio de orgulho e soberba, ele decide permanecer naquele lugar. Então a palavra de Deus diz que Uzias instantaneamente ficou leproso e saiu correndo de dentro do templo. E a história dele é finalizada dizendo que o rei viveu morando em uma casa separada, leproso, até o dia da sua morte. Perceba como esse homem começou a sua trajetória bem, mas não terminou tão bem assim. Foi um rei extremamente conhecido pelo seu poderio militar, um rei conhecido por seus feitos grandiosos em Israel, mas que terminou sendo um homem soberbo, arrogante, orgulhoso e leproso. Parece que a lepra que sai, que aparece em Uzias, é algo que vem de dentro do coração dele e é revelado do lado de fora. Parece que, de certa forma, a gente pode dizer que o coração de Uzias, no final de sua vida, se tornou um coração leproso. De forma que ele foi manchado pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. Era um homem bom. Era um rei que foi muito reconhecido, mas que fracassou. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com nossas vidas. Precisamos olhar a forma como nós vivemos e precisamos ter cuidado redobrado para que não tenhamos o mesmo fim que o rei Uzias. É possível que cristãos comecem a caminhada cristã muito bem, orando, lendo, jejuando, estando em intimidade com Deus, mas ao final de sua caminhada, ou à medida que a pessoa vai crescendo e vai evoluindo na caminhada com Deus, é possível que ela comece a cair no pecado do orgulho, da soberba. A gente vai ver um pouco mais sobre isso na medida que o texto avança, mas o fato é, um rei que havia reinado 52 anos, crianças nasceram e morreram sob o reinado de Uzias. E foi muito tempo, 52 anos. Mas quando ele morre, Isaías diz que tem uma visão nos céus e Isaías diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Havia uma crise de soberania na terra. Uzias era o grande soberano da nação de Israel. E agora o grande rei, o rei soberano da nação de Israel, morreu. Havia uma crise de reinado. Havia uma crise, o trono de Israel estava vazio. Então Deus chama Isaías para o céu e mostra: Isaías, ainda que o trono terreno esteja vazio, o trono celestial jamais fica vazio. Isso nos enche de esperança, porque ainda que o caos esteja instaurado na terra, ainda que as adversidades aconteçam na terra, ainda que os problemas surjam, o trono celestial continua ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Deus soberano continua assentado nos céus. Isso é um consolo para as nossas vidas. Por quê? Podem existir momentos em que coisas ruins aconteçam em nossas vidas. Podem existir momentos em que as dificuldades comecem a surgir e a se levantar. Problemas comecem a surgir um atrás do outro e a gente tende a olhar para toda a situação e pensar: onde está Deus? Onde está Deus que permitiu que isso acontecesse na minha vida? Onde está Deus que deixou que essa tragédia alcançasse a minha vida? Isaías está dizendo que Deus continua assentado no seu trono, soberano, controlando todas as coisas. Mas perceba um detalhe. Isaías só viu Deus assentado num trono alto e exaltado depois da tragédia da morte do rei Uzias. Existem alguns problemas que surgem em nossas vidas, que têm a capacidade de abrir os nossos olhos para que a gente enxergue o que a gente jamais enxergaria se tudo estivesse bem. Olha para a Escritura. Existem diversos relatos de homens que viram coisas que jamais teriam visto se os problemas não tivessem surgido. Olha, por exemplo, para João, exilado na ilha de Patmos.
como um preso político. O que acontece quando ele está lá em sofrimento? Jesus fala: olha, João, vem, sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Olha para a vida de Jó, passou por toda a tormenta, por toda a angústia e por tudo que passou. E no final de sua vida, ele vê algo que ele ainda não tinha visto. Ele diz: olha, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Há um detalhe interessante na vida de Jó, que às vezes passa despercebido na nossa mente. A gente sabe que Jó recebe tudo em dobro, né? Jó tinha filhos e filhas, esses filhos e filhas morrem. Jó tinha muitos gados, muitos rebanhos, muitos servos, ele perde tudo. Quando Deus vem e restaura a sorte de Jó, tudo o que ele tinha ele recebe em dobro. Mas há um detalhe interessante, não apenas as coisas terrenas que Jó recebeu em dobro, Jó recebeu também em dobro a sua vida com Deus. Porque Jó diz: antes eu conhecia só de ouvir falar. Está aqui nesse nível, agora eu conheço de contigo andar. Olha a diferença. Foi o sofrimento. Foi a angústia que habilitou Jó a ver o que ele não viu. Eu lembro de Marta e Maria quando seu irmão Lázaro morre. E elas ali veem algo que elas jamais teriam visto se seu irmão não tivesse morrido. Elas veem Jesus ressuscitando. Existem alguns tipos de sofrimento, meus irmãos, que nos habilitam a ver coisas que jamais teríamos vistos se não tivéssemos passado por aquela situação. Eu não sei qual é o sofrimento que você tem passado, a angústia, a dor, a aflição que você tem enfrentado. Mas eu sei que ele pode te capacitar para que você veja coisas que você precisa ver. E o sofrimento é a peça para que você enxergue essas coisas. Não despreze o seu sofrimento. Não despreze as tragédias da vida. Extraia delas o que Deus quer que você extraia. Enxergue através delas o que Deus quer que você enxergue. Isaías está olhando para esse momento de angústia na nação de Israel. A nação está passando por um momento de sofrimento, de tribulação. Não tem um rei. Mas Isaías está vendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O versículo 1 ainda diz que Isaías vê o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das vestes de Deus enche todo o templo. Isso é interessante porque Isaías está dizendo que esse rei que ele está vendo sentado num trono alto e exaltado não é qualquer rei. É um rei que tem umas vestes muito longas. Na antiguidade, a forma como as pessoas se vestiam demonstrava a autoridade, o poder e o domínio que elas tinham. Então, quanto mais exuberante era a roupa de alguém na antiguidade, na época bíblica, maior era o poder dela. Você olha, por exemplo, Deus dizendo que os levitas tinham que se vestir de uma determinada maneira. Os sacerdotes se vestiam de outra determinada maneira. Aquilo diferenciava os níveis em que eles estavam. Os reis também tinham suas vestes majestosas. Isaías está dizendo: as vestes desse rei que eu estou vendo são tremendas, são maravilhosas, elas enchem todo o templo. E não apenas isso, esse rei, no versículo 2, ele diz que acima dele estavam serafins, e cada um deles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Esse rei, ele tem súditos. Esse rei, ele tem adoradores, pessoas, anjos, serafins, que clamam constantemente a ele. Seres que o adoram. Versículo 3 diz que esses serafins proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Perceba que esses serafins, eles declaram: Santo, Santo, Santo. Eles repetem a palavra santo 3 vezes. Quando a gente olha para a literatura hebraica, a gente aprende que a forma que eles usavam para enfatizar algumas coisas era por meio da repetição. Então, quando eles queriam enfatizar algo, eles repetiam aquela palavra. É por isso que a gente vê na maioria dos salmos, parece que quando a gente lê o salmo, ele diz uma coisa no versículo 1, e no versículo 2 parece que ele está dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Era esse o método que eles usavam para dar ênfase àquilo que eles diziam. Os serafins estão declarando a santidade de Deus. Estão revelando para Isaías que aquele rei que está sentado no trono dos céus é o Santo, Santo, Santo. É o Santíssimo, é alguém que é o totalmente separado, é inigualável. Agora perceba o contraste. O rei que estava sentado no trono terreno era um rei pecador. Um rei que foi dominado pelo orgulho e pela soberba.
enquanto que o rei que está assentado no trono dos céus é um rei santo, santo, santo. Parece que o texto quer nos mostrar a comparação entre o rei supremo e o rei terreno. Enquanto o rei terreno foi manchado com a lepra, o rei celestial é santo, santo, santo. Enquanto o rei terreno teve as suas vestes manchadas pela lepra, o rei celestial tem as abas das suas vestes tão grandes que elas são capazes de encher todo o templo. E toda a terra está cheia de sua glória. Perceba a ênfase que é dada e a diferença que é mostrada entre o rei celestial e o rei terreno. Isaías está diante de toda essa visão. E perceba qual é a reação de Isaías. Versículo de número 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Tudo começa a tremer. Ao som das vozes dos serafins, as portas começam a tremer, os batentes tremem, o templo fica cheio da glória de Deus. Mas perceba, não eram só os batentes das portas que estavam tremendo. O próprio Isaías estava tremendo, versículo 5. Então gritei, ai de mim, que estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha a profundidade do que Isaías está dizendo. Isaías está vendo a glória do Deus exaltado. Isaías está vendo o Deus que é santo, santo, santo. E a primeira coisa que ele diz é, ai de mim. Há em Isaías uma consciência de que ele está diante daquele que é infinitamente santo, mas ele não é. É diferente de alguns irmãos que relatam ter uma experiência profunda com Deus, mas não se enxergam pecadores. Isaías, ao olhar para o seu Deus, ele olha para si mesmo e diz, ai de mim. Quantas pessoas no meio do povo de Deus pararam de dizer, ai de mim? Quantas pessoas no meio do povo de Deus já não reconhecem mais a sua pecaminosidade? Já não enxergam mais quem são diante de Deus? Parece que por estarem em uma igreja, por estarem adorando, levantando as mãos no momento do louvor, parece que já não se enxergam mais como pecadores e começam a olhar os outros de forma altiva, começam a olhar os outros como sendo mais pecadores do que ele. Não é esse o exemplo bíblico que nós temos. Nós olhamos para Isaías, olhando para Deus e ele dizendo, ai de mim, ai de mim. Você é alguém que com frequência diz a Deus, Senhor, ai de mim que sou pecador. Ou você é como aquele fariseu na parábola que Jesus contou, que certa vez 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. E o fariseu em pé orava dizendo, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes, eu faço isso, eu faço isso, eu faço... E vai só listando as coisas boas que ele fazia. Enquanto que o publicano sequer ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então Jesus pergunta, quem foi para casa justificado? O fariseu ou o publicano? Quem é você nessa história? Quem é você no meio do povo de Deus? Você é alguém que se compara com os outros ou é alguém que olha para Deus e fala, Senhor, eu estou tão longe da perfeição que Tu és? Você é alguém que costuma olhar para a vida dos outros e dizer, Senhor, eu não estou tão bem, mas eu estou melhor que fulano. É muito comum, meus irmãos, que nós caiamos nesse erro. E nós precisamos estar atentos para que isso não tome o nosso coração, que os nossos olhos estejam voltados para o céu, para o Rei dos Reis e não para os meros pecadores. Talvez se Isaías se deparasse com o rei Uzias, ele não diria, ai de mim que sou pecador. Mas quando ele se compara com o Rei dos Reis, ele tem que dizer, ai de mim que sou pecador. Parece que isso aqui é aquilo que alguns chamam de o processo de santificação. Paulo passou por isso. Paulo certa vez disse, eu, Paulo, sou o maior dos pecadores. Aí você olha para a vida de Paulo e talvez você pergunte, Paulo está falando que ele é o maior dos pecadores? Será que Paulo estava envolvido em adultério, em fornicação? Será que Paulo era um grande mentiroso? Será que Paulo era um grande orgulhoso? Por que Paulo tem que falar que ele é o maior dos pecadores? Porque o processo de santificação nos ensina que quanto mais próximos estamos de Deus, mais nós enxergamos a nossa pecaminosidade. Deus é a luz suprema e diante da luz, quando nós nos aproximamos, ela revela
toda mancha que há em nosso ser. Já experimentou usar uma camisa branca e ela tem algumas manchas, mas se você for para um ambiente escuro, ninguém vai perceber. Agora, vá a um ambiente onde a claridade é enorme. Todos vão perceber que aquela camisa que você está usando é manchada. Isso é mais ou menos o processo de santificação. Quanto mais próximo você está de Deus, com mais facilidade você enxerga os seus pecados, porque você está se comparando com aquele que é santo, santo, santo. É isso que Isaías está enxergando. E perceba, algo mudou na vida de Isaías. Olha comigo para o capítulo 1. Na verdade, capítulo 5. Olha comigo para o versículo 8. Olha o que Isaías vai dizer. Isaías 5:8. Olha só o que o texto diz. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém morar e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Verso 18. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Versículo 20. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Versículo 22. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Olha só como Isaías está relatando. Ai de vocês, ai de vocês, ai daqueles, ai daqueles. Mas quando ele se depara com aquele que é santo, 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 ele não diz mais, ai daqueles, agora ele diz, ai de mim. Como está a tua vida, meu irmão? Será que você tem sido como o Isaías do capítulo 5, que apenas confronta o pecado dos outros, que apenas diz, ai de vocês, ai daqueles, ai desses outros? Ou você, além de exercer o juízo que deve ser feito, além de proclamar e mostrar e demonstrar o erro na sociedade e o pecado dos outros, também se enxerga como um próprio pecador? Há em nosso período o perigo de cair nos dois extremos. Existe aquele extremo daqueles que dizem que você não pode apontar o pecado de ninguém, que você não pode julgar ninguém, que você não pode dizer você está errado, você pecou, porque isso é julgar, e logo as pessoas defendem, né? Não julgueis para que não seja julgado. Existe esse extremo. Mas também existe o extremo de nunca mostrar o erro do outro. O extremo de nunca exercer aquilo que Jesus falou. Jesus disse, olha, se o seu irmão pecar contra você, vai até ele, corrige-o, mostra o pecado dele. Se ele se converter do seu pecado, você ganhou o seu irmão. Parece que as pessoas levantam o escudo hoje em dia do não julgueis e esquecem completamente toda a outra parte da Escritura. Esquecem Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo àquele jovem que havia cometido fornicação com a madrasta, dizendo, eu já julguei a causa, expulsem o perverso do meio de vocês. Quando a gente olha para toda a Escritura, a gente vê julgamentos sendo dados, pecados sendo alertados e apontados. A gente não pode cair no extremo de somente julgar os outros, somente condenar os outros sem olhar para nós, mas também não podemos cair no outro extremo de nunca apontar e nunca demonstrar o erro do irmão. Precisamos nos corrigir mutuamente, mas sempre tendo em mente que eu que estou corrigindo o outro, não estou sendo melhor do que ele, apenas estou tendo uma visão que ele não está tendo. Eu acho que o grande problema é esse. Porque a maioria das pessoas que vem para corrigir um outro irmão se coloca como superior. Se coloca como aquele que é maior, aquele que não tem pecado, aquele que é santo. Cuidado com isso. Vá a teu irmão. Corrija os erros que você vê. Corrija aqueles irmãos que têm cometido pecado, mas faça isso com temor. Mas faça isso sabendo, Senhor, eu sou também um pecador, mas Tu me deu essa luz para eu enxergar esse erro na vida do irmão. Dê graça a ele para que ele corrija esse pecado. Isaías, ele estava olhando e dizendo, ai de vocês, ai de vocês. Mas agora ele está olhando para si mesmo e está dizendo, ai de mim, Senhor, que sou um pecador. Eu lembro do episódio que aconteceu com o apóstolo Pedro. Eu convido você a abrir comigo em Lucas capítulo 5.
Lucas capítulo 5. A partir do versículo 1. Olha esse relato como é surpreendente. Lucas 5, verso 1 diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Que milagre notório do Senhor Jesus. Olha esse milagre. Não tinha peixe, mas Jesus disse: olha, vá, lance a rede mais para lá e você vai pegar os peixes que você precisa. Pedro fica assustado com isso. Olha o verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Olha esse relato. Pedro fez uma pesca que provavelmente ele jamais tinha feito em toda a sua vida. Pela ordem de Jesus dada, ele fez aquela pesca maravilhosa. Mas olha a reação dele diante de Cristo. É uma reação dizendo: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Pedro podia dizer: Senhor, fica sempre comigo, vem sempre pescar comigo para a gente ter sempre esse lucro todo que a gente teve aqui. Mas não. Pedro está assombrado com a santidade de Jesus. Pedro está assombrado com o tamanho poder que Jesus Cristo tem. Olha a diferença de Pedro para muitos hoje em dia, que diante da santidade de Deus, que no culto e que quando dizem: olha, estou vendo o anjo de Deus, ao invés de ficarem assombrados e espantados, parecem fazer um monte de loucuras. E parece que a reação diante de Deus, a reação diante da santidade de Deus, é dizer: Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. Quando eu olho para Deus, eu preciso olhar para mim e pensar: meu Deus, como eu estou longe da santidade que eu devia ter. É isso que Isaías está dizendo: Senhor, ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. A gente precisa olhar para o nosso próprio coração com os olhos certos. Não se enxergue como o mais santo. Não se enxergue como o maior ou o melhor da igreja, mas se enxergue como alguém que foi alcançado pela graça de Deus, porque é pecador e ainda assim foi salvo por ele. Isaías está dizendo: ai de mim, Senhor, que vou perecer. Mas olha o que o texto vai continuar dizendo, versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Para todo pecador que confessa seus pecados, tem uma brasa viva tirada do altar para trazer purificação. Aquele que olha para si mesmo e se enxerga como o maior dos pecadores, não ficará para sempre assim. Um dia ele será plenamente purificado e já não mais se enxergará como o maior dos pecadores, mas como alguém salvo, santo, remido, que foi salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro.
O que purifica Isaías de seu pecado é uma tenaz, uma brasa viva tirada do altar e tocada nos lábios dele. O que nos purifica é mais do que isso, meus irmãos. É o sangue do próprio Cristo derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Isaías está olhando para si e está dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu mereço a morte. Mas Deus está dizendo: não, Isaías, eu tenho algo para te livrar da morte. Não, Isaías, eu tenho algo para remover a sua culpa e o seu pecado. Aguarde. Não é isso que Cristo fez por nós na cruz, meus irmãos? Éramos como Isaías, um miserável pecador. Mas fomos lavados pelo sangue de Cristo. Fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. E isso, meus irmãos, é surpreendente porque há aquilo que nós chamamos na teologia de o já e o ainda não. Nós já somos santos. É por isso que Paulo escreve as suas cartas, geralmente iniciando: aos santos que estão na cidade tal, 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 eu escrevo a vocês. Aos santos da cidade de Corinto. E Paulo vai chamando os cristãos de santos, embora não sejam santos ainda. Você vê Paulo iniciando a carta aos Coríntios: aos santos e fiéis que estão em Corinto. Mas quando você continua lendo a carta, você percebe que eles não eram tão santos assim. Eles não eram tão fiéis assim. Tinham muitos problemas naquela igreja, mas Paulo faz questão de dizer: aos santos que estão em Corinto. Por quê? Paulo sabe disso, do já e do ainda não. Nós já somos santos da perspectiva de Deus, porque quando Ele olha para nós, Ele nos enxerga por meio do sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Porém, nós ainda não somos santos como deveríamos aqui na terra. Entende? Isaías, ele está sendo purificado com essa brasa viva tirada do altar. E agora, Isaías vai se tornar habilitado para exercer uma função que muito provavelmente antes ele não era. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. O Isaías que declara: eis-me aqui, envia-me. É o Isaías que, em primeiro lugar, precisou reconhecer a sua pecaminosidade. É o Isaías que, em primeiro lugar, precisou enxergar a podridão do seu coração. Aqueles que desejam fazer a obra de Deus precisam enxergar quão pecadores são, para que não sejam orgulhosos como o rei Uzias. Aqueles que almejam trabalhar na obra de Deus precisam saber que são pecadores e que, se não fosse a graça de Deus, eles jamais estariam ali. Aqueles que almejam estar entre o povo de Deus precisam reconhecer que são falhos e pecadores, para que, quando forem lidar com outros homens e mulheres falhos e pecadores, possam ter misericórdia. Aquele que não reconhece que é falho e pecador dificilmente está apto para consolar alguém que pecou. Dificilmente está apto para oferecer um ombro amigo. Dificilmente está apto para oferecer uma mão para levantar aquele que caiu. Porque essa pessoa, ao invés de levantar o outro, ela vai só derrubar cada vez mais. Você, cristão, tem um chamado da parte de Deus. Jesus nos deu uma missão. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o nosso chamado. É a nossa missão. Mas para exercermos bem essa missão, precisamos reconhecer primeiro que somos pecadores. Reconhecer primeiro que nós fomos alcançados pela graça de Deus e que, se não fosse a graça dele, estaríamos completamente perdidos. E em segundo lugar, precisamos reconhecer que é somente pela ação de Deus, nos purificando de nosso pecado, nos dando o poder e a capacitação que precisamos para proclamar o evangelho. Isaías está sendo purificado do seu pecado e, a partir de agora, ele vai poder proclamar a missão que Deus tem para ele, poder falar as palavras que Deus deseja que ele fale, alcançar os corações que Deus deseja que ele alcance. Meus irmãos, que nessa manhã nós podemos olhar para as nossas próprias vidas e pensar: Senhor, Tu me deu uma missão de pregar o evangelho. Será que eu tenho cumprido essa missão? Será que eu tenho cumprido aquilo que o Senhor nos mandou, ó Deus? Será que você tem reconhecido a sua pecaminosidade diante de Deus? Você tem a plena consciência de que você é um pecador?
Você tem a plena convicção de que, se não for a graça de Deus na sua vida, você está perdido. Meus irmãos, que nessa manhã nós possamos refletir sobre tudo isso. Que possamos sair daqui pensando: Senhor, obrigado porque, embora eu seja um grande pecador, eu tenho um grande Salvador, Jesus Cristo, que se entregou no meu lugar. E que possamos usar isso, o sacrifício de Cristo, tudo aquilo que Ele fez em nosso favor para nos purificar, como um trampolim, como algo que nos impulsiona a viver uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de luta para agradar ao Deus que nos salvou. Que isso nos motive a ter uma semana cheia do poder do Espírito Santo. Que isso nos motive a olhar para algumas situações que se apresentarão a nós durante essa semana e possamos dizer: Senhor, se não fosse a sua graça, eu não poderia resistir. Então, encha-me com o teu poder para que eu resista a essa tentação, para que eu resista a esse pecado. Meus irmãos, que saiamos daqui essa manhã motivados pela graça de Deus a sermos cristãos que reconhecem seus pecados, mas que buscam caminhar em direção a Deus em santidade, em temor e em amor. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero orar com vocês. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, estamos aqui essa manhã, ó Pai. E como teu povo, nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós confessamos a Ti, ó Deus, a dureza do nosso coração. Nós confessamos a Ti, ó Deus, que somos pecadores e que falhamos, ó Deus. Nós falhamos repetidas vezes contra Ti, ó Pai. O Senhor nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa, Senhor. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos e sabe, ó Deus, quão pecadores nós somos, ó Pai. Mas nós conhecemos o Senhor e Sua palavra e sabemos que Tu nos prometeu, Senhor, perdão, que Tu nos prometeu misericórdia para todo aquele que confessa seus pecados. Então, ó Deus, nessa manhã confessamos a Ti, tem misericórdia de nós, ó Deus, que somos pecadores, ó Pai. Nos dá as forças, ó Deus, que precisamos para lutar dia após dia contra o pecado, ó Deus. Nos encha da capacitação do Teu Espírito, ó Senhor, para que possamos resistir às tentações que se apresentam diante de nós, ó Pai. Senhor, nós queremos Te agradar, ó Deus. Nós queremos glorificar o Seu nome em nossas vidas. Então, por favor, Senhor, dá-nos o poder que precisamos para viver uma vida cada vez mais em santidade, ó Pai. Ouça esse clamor, ó Deus. Ouça essa súplica, Pai. Atenda esse pedido, Senhor. E que Tu nos faça andar em santidade, em amor, em temor e em reverência diante do Senhor, ó Pai. Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações e que possamos vivê-la para a glória do Teu nome. E eu peço isso no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na Sua graça vou
Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão